Olá, meus amigos, um bom dia a todos e espero que se encontrem bem. Estamos novamente aqui para fazer um vídeo para vós relativamente ao livro que temos estado a estudar, o livro de Daniel das Sagradas Escrituras. Neste momento estamos no capítulo 7 do livro de Daniel e verificamos já no capítulo 7 que Daniel teve um sonho. Durante este sonho ele sonhou com 4 reinos e mais algumas características que nós ainda não vimos relativamente a um quarto reino. Estes 4 reinos nós já vimos que tinham a ver com impérios que na altura de Daniel ainda apenas um estava estabelecido, que era o da Babilónia. Depois Daniel sonhou também com o império da Medo-Pérsia, com o império de Grécia e com o império de Roma. E tínhamos ficado então no último império, no império de Roma, no qual este último animal estrondoso tinha 10 chifres, foi denominado por uma besta, e íamos então verificar o que é que foram esses 10 chifres, o que é que representam em termos de história, e também o que é que será o chifre da ponta pequena que é referido então também neste capítulo do livro de Daniel. Vamos então voltar a ler o capítulo 7 do livro de Daniel. E nós ficamos, então, no versículo 7, que diz o seguinte: depois disto eu continuei olhando as visões da noite, portanto o sonho que ele estava a ter, e eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Já verificamos então que este quarto animal foi Roma. Esta Roma imperial, que nós já verificamos que correspondia também aos pés da estátua de Nabucodonosor, onde tínhamos o ferro misturado com o bronze, de forma que estes dentes de ferro enquadram-se perfeitamente nas pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor, sendo então identificado como o Império Romano. Continuando, ele descreve: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Em algumas Bíblias diz que profanava mentiras. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou. Vamos aqui passar do versículo 8 e vamos deixar o versículo 9 e o versículo 10 para um estudo posterior. Vamos continuar aqui no versículo 11, em que fala relativamente ao chifre, a este chifre, e diz o seguinte: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Portanto, dá aqui a indicação que os outros 4 animais iam então cair, cada um em seu tempo, e depois iria então ser dado o domínio a este chifre pequeno. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu como filhos do homem, dirigindo-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e honra e o reino para todos os povos, nações e línguas, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aqui estamos já a falar, o Filho do Homem, está-se a referir então Daniel a Jesus, que virá nas nuvens do céu. Temos aqui, portanto, já uma referência àquela pedra que destruiu a estátua, portanto, a volta de Jesus, o qual lhe terá o domínio final sobre todos os povos e destruirá todos estes reinos anteriores. Portanto, a pedra que destrói a estátua, no capítulo 2 do livro de Daniel, no sonho da estátua de Nabucodonosor.
Continuando, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Temos aqui então uma interpretação que é dada no próprio livro de Daniel e que nós já tínhamos visto no vídeo de ontem, relativamente a estes grandes animais. E diz aqui, no versículo 17, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Mas Daniel teve então curiosidade, como diz aqui no versículo 19, desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, porque era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pesava aos pés o que sobrava. Reparem que Daniel parece ter entendido a visão, este sonho, relativamente aos três anteriores animais. No entanto, relativamente ao quarto animal, ele teve alguma dificuldade em entender. Então pediu explicação ao anjo para que lhe dissesse quem era este animal e também, no versículo 20, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Uma boca que falava grandes coisas ou blasfémias também em algumas versões bíblicas. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E assim terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram e mudou-se-me em mim o semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel ficou então com bastantes dúvidas relativamente àquela profecia, àquele sonho que lhe tinha sido dado. Isto porquê? Porque era uma profecia de fato para os tempos do fim. Portanto, Daniel não podia entender, apesar do anjo lhe dar algumas indicações do que é que era este quarto animal, do que é que era este chifre. Daniel de fato não podia entender na sua plenitude a respeito deste quarto animal. Este quarto animal, diferente de todos os outros, era terrível, destruía tudo, tinha então 10 chifres na cabeça e diz aqui também dos quais 3 caíram. Portanto, destes chifres, 3 caíram, como lemos há pouco, no versículo 24, 3 destes reis caíram e eles caem devido ao surgimento de um outro chifre, de um outro chifre pequeno, que tem olhos e boca e profere palavras contra os santos do Altíssimo. Profere palavras contra o Altíssimo. Chifres em profecia simbolizam reinos. Então, 10 chifres representariam 10 reinos que surgiriam do Império Romano. E nós vamos ver aqui uma ilustração das tribos bárbaras que tem então a ver com estes 10 chifres apresentados aqui na profecia de Daniel e que, de acordo com a história, existiram então após a queda do Império Romano, mais ou menos em 476 d.C.
Este império foi dividido por o último imperador, após a queda do último imperador Rómulo Augusto. E assim como os pés da estátua do capítulo 2 de Daniel, do sonho que Nabucodonosor teve, tinham 10 dedos, o quarto animal, em Daniel 7, com 10, também tem 10 chifres. Portanto, 10 dedos, 10 chifres. Estamos a falar então de 10 reinos. Roma perdeu então o poder para 3 tribos bárbaras, que ao longo de algumas décadas foram minando a sua autoridade. Por exemplo, temos os álamos. Os álamos são aqui da zona da Alemanha, em 351 d.C. Também em 351 os francos começaram a minar este império. 406 os burguinhões, 406 também os suevos, que correspondem aqui ao nosso Portugal. Depois 408 d.C. os visigodos, 409 d.C. os anglo-saxões, da zona da Inglaterra. 453 d.C. temos então os lombardos. E depois 3 tribos, 406 vândalos, 453 ostrogodos e 476 érulos, que foram 3 tribos que posteriormente vieram a cair e que não tiveram mais domínio. Estas 3 tribos caíram devido ao crescimento, como diz na própria Bíblia, de um outro império, que é então este chifre pequeno que nos é referido aqui. Vamos também verificar aqui a divisão destas tribos e os países a que deram origem. Isto é história. Nós estamos a falar de situações que estão descritas nos livros de história, que fazem parte do nosso passado, que as nossas crianças estudam, que nós também já estudamos, certamente, e que estão descritas, então, em profecia no livro de Daniel. Então, temos aqui os suevos, temos começamos pelos alamos, que deram origem, então, à Alemanha. Por acaso aqui não... Os germanos, também chamados germanos, álamos. Os francos, que deram origem à França. Os burguinhões à Suíça, os suevos Portugal, visigodos à zona de Espanha, anglo-saxões Bretanha, Inglaterra, lombardos Itália, vândalos, ostrogodos e érulos foram então extintos. Daniel vê então surgir o quarto animal, um 11º chifre, que se chama chifre pequeno, e apesar de ser pequeno, ele é mais robusto do que todos os outros 10. Daniel sente o desejo de conhecer mais sobre este chifre pequeno, e vamos então analisar o que é que significaria este chifre pequeno. À luz da história e o próprio... Vamos voltar aqui ao livro de Daniel. À luz da história, o próprio Isaac Newton e Martinho Lutero chegaram à mesma conclusão, que este chifre pequeno representaria Roma papal, que se seguiu a Roma imperial, a Roma que nós vimos que caiu, dando origem às 10 tribos bárbaras. No entanto, Roma papal já operava mesmo antes da queda do Império Romano. Isto porquê? Porque nós, no livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, vamos verificar, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, e nos versículos 7 e 8, ora, 2 Tessalonicenses... Estamos aqui com um problema informático relativamente à Bíblia online. Estamos então a abrir aqui nas nossas Bíblias.
na versão escrita e imprimida. Ora, 2 Tessalonicenses, portanto, no versículo 2. Então, aqui ver nas nossas Bíblias, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, que diz o seguinte: com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Já agora continuamos a ler até ao 15. Ora, o aparecimento do iníquo, portanto, estamos aqui a falar de alguém que iria contra o próprio Deus. É a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano e injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos e amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade. E dá-nos aqui a indicação, então, para permanecerem firmes, no versículo 15, firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Portanto, dá aqui a indicação que haveria um iníquo que havia de aparecer, alguém que iria dar indicações erradas sobre aquilo que eram as verdades, as verdades das Sagradas Escrituras. Portanto, dá-nos já aqui a indicação de que já havia uma operação do erro, mesmo no tempo de Paulo, e que esta operação do erro veio finalmente a ser implementada após a extinção destas tribos bárbaras, de que fala aqui então no capítulo de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, estes três reinos que foram arrancados, os vândalos, os ostrogodos e os érulos, e aqui sim o papado, o domínio papal, de Roma papal, pôde exercer então o seu domínio. A última tribo a ser extinta pela Roma papal foram os ostrogodos em 538 d.C. Agora, diz aqui também, no versículo 8, que este poder iria proferir palavras contra o Altíssimo. Ou seja, que iria, aqui nesta Bíblia diz que iria falar grandes coisas. Em algumas Bíblias diz que iria proferir palavras contra o Altíssimo, proferir blasfémias. Uma das blasfémias que pode ser considerada é a pretensão de ser igual a Deus. Outra delas, nós podemos verificar isso, não vamos ver agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas ficam as referências de Mateus 26, 64 e 65 e de João, capítulo 10, versículo 33. E também outra blasfémia que pode ser apresentada é a pretensão de ser igual a Deus no sentido de poder perdoar pecados, como nós verificamos no livro de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 7. Ambos estes casos são praticados pela Igreja de Roma, a oferecer o perdão
dos pecados através do sacerdote, da doutrina de confissão auricular e ao afirmarem que o Papa ocupa na Terra o lugar do Deus Altíssimo. Uma afirmação do Papa Leão XIII. Agora, verificamos aqui, então, que faria guerra contra os santos do Altíssimo e que lhes seria entregue durante algum tempo. Antes de verificarmos, então, a profecia aqui dos tempos, e para que o vídeo não fique demasiado longo, talvez fosse melhor verificarmos, então, esta profecia dos tempos para um outro vídeo. Iríamos só aqui destacar algumas mudanças feitas também por esta Roma papal. E se nós abrirmos aqui o livro de Êxodo, no capítulo 20, eu não sei o que é que se passa com esta Bíblia, costuma funcionar perfeitamente. Não está a querer funcionar. Ok. Vamos tentar abrir uma outra. Então, abrir aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20. Se bem se recordam já de alguns outros vídeos que fizemos, nós fizemos uns vídeos exclusivamente que falavam sobre os mandamentos. Aliás, estudámos mandamento por mandamento. Quem ainda não viu esses vídeos é só voltar um pouco atrás e procurar os vídeos sobre os mandamentos. E vamos destacar 3 mudanças que esta Roma papal fez então nos mandamentos, nos 10 mandamentos. A primeira delas foi a exclusão do segundo, que diz, não terás outros deuses, que diz, peço desculpa, no versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer outra coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Temos então aqui uma alteração feita. Este segundo mandamento da lei de Deus, descrito no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, foi arrancada então digamos que da Roma papal, porque na segunda secção do catecismo vemos a transcrição dos 10 mandamentos, como aparece no livro de Êxodo e Deuteronômio capítulo 5. No entanto, a proibição de adorar as imagens de escultura simplesmente desaparece. Este segundo mandamento foi completamente excluído do catecismo romano. Depois, com a exclusão do segundo mandamento, que proíbe adorar imagens, há necessidade de uma manobra para que a lei não ficasse apenas com 9 mandamentos. Então, o que foi feito, e se vocês compararem com o catecismo romano, é que o 10º mandamento, que diz, que é o último, que diz então, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então nós aqui verificamos que o 10º mandamento é dividido no catecismo romano em 2 mandamentos, que o 9º é não desejar a mulher do próximo e o 10º é não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, para que os mandamentos ficassem na mesma com o número de 10, são divididos então, é dividido então o 10º mandamento em 2, retirando então o segundo mandamento com a proibição de adorar imagens e esculturas. Depois um outro mandamento que é alterado no catecismo romano e que não existe nenhuma autoridade na Bíblia, autorização para que esse mandamento seja modificado, como nós já vimos então no vídeo que fizemos relativamente ao 4º mandamento, tem a ver com o sábado. O sábado, o memorial da criação, um dia separado por Deus, para que as suas criaturas o adorem.
como nós podemos confirmar no livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 22 e 23, é um sinal de relação de Deus com os seus filhos, como nos diz em Ezequiel, no capítulo 20 e nos versículos 12 e no versículo 20 também, que podemos confirmar. Portanto, aqui no livro de Ezequiel, já agora os outros depois vocês consultam. Ezequiel no capítulo 20. Temos então aqui no versículo 12: também lhe dei os meus sábados como um sinal entre vós, como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. E também, já agora que estamos neste livro, no 20, no versículo 20, santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Após Cristo, o próprio Cristo santificava este dia, o dia de... O próprio Cristo santificava o dia de sábado, como nós vemos nos versículos de 16 do capítulo 4 do livro de Lucas e no versículo 31, ele mesmo deixou claro que a sua lei não poderia ser mudada. No capítulo 5 de Mateus, versículos 17 e 18, após a sua morte, os discípulos continuaram a santificar o sábado. Podemos ver isso no capítulo 23 de Lucas, versículos 54 e 56, em Atos, capítulo 16, versículo 13, também em Atos, capítulos 17, versículo 2 e capítulo 18, versículo 4. Portanto, a mudança do quarto mandamento é então operada pelo poder papal. É um processo lento, gradual na história. Não podemos dizer que Constantino foi ele que impôs a mudança deste dia. Na verdade, Constantino só fez a alteração em termos de calendário, só fez então a alteração do dia, ou seja, aprovou como sendo um poder político esta alteração. No entanto, quem fez a mudança foi a própria Igreja Romana, que admite abertamente a responsabilidade de introduzir a adoração no domingo em lugar do sábado, afirmando, inclusive, que tem o direito de fazer tal mudança em celebração à ressurreição de Cristo. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas em parte alguma da Bíblia ela menciona que por isso o domingo deveria ser observado como um dia santo. Então, para manter diante de todos os católicos a devoção de que se deve ter para com o domingo, o Papa João Paulo II publicou em 31 de maio de 1998 uma carta apostólica chamada Dies Domini, Dia do Senhor, e ele escreveu o seguinte: os cristãos assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Aquilo que Deus realizou na criação e o que fez pelo seu povo no Êxodo, encontrou na morte e ressurreição de Cristo o seu cumprimento. Embora tenha a sua expressão definitiva apenas na parousia, com a vinda gloriosa de Cristo, nele realiza plenamente o sentido espiritual do sábado. Do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado, do sétimo dia passa-se ao primeiro dia, o Dies Domini, tornando-se o Dies Christi. Portanto, aqui está a carta apostólica Dies Domini do Papa João Paulo II, onde dá a indicação desta alteração e várias alterações e outras alterações que foram feitas. No entanto, esta é bem descrita mesmo nas Bíblias católicas, de referência católica, onde diz que, em rodapé, que o mandamento do sábado foi mudado pelo poder que é instituído à própria Igreja para fazer essa mudança. Portanto, não há qualquer indicação na Bíblia que essa mudança tenha sido aprovada. No entanto, a Igreja Católica autodomina-se como uma instituição que pode fazer mudar as leis, esta lei dos mandamentos, a lei escrita pelo dedo do próprio Deus. De forma que, como estamos a estudar aqui no livro de Daniel, que existiria uma ponta pequena que cresceria, derrubaria 3 tribos e que depois se autodominaria com poder para mudar os tempos e as leis, como diz no livro de Daniel que acabamos de estudar. Portanto, hoje temos a santidade do domingo como uma crença bastante popular, compartilhada não só por católicos, mas também
como por protestantes, ambos considerando o domingo como o dia do Senhor, em homenagem então à ressurreição, de Cristo. No entanto, nada tem a ver com o contexto e com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque não existe um único texto que aprove esta alteração. Vamos então dar aqui mais uma indicação relativamente a este chifre pequeno, que tem então olhos, que falaria palavras contra o Altíssimo e que derrubaria então estes 3 chifres, estes três reinos que nós já falámos, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, que não aceitaram a sua autoridade. Temos então aqui um poder religioso juntamente com um poder político. E além desta mudança dos mandamentos, que nós já falámos, temos também um ataque ao próprio calendário. Reparem que o profeta Daniel também diz que ele alteraria os tempos, no versículo 25. E de fato o calendário foi modificado. Esta profecia novamente se mostra infalível porque a Igreja Romana instituiu um calendário solar de 12 meses, intercalados de 31, 30 dias, com a diferença no mês de fevereiro. Este calendário vai contra o calendário divino solar lunar de Israel, que trazia um mês fixo de 30 dias. Igualmente, a contagem do início de dia foi modificado, do bíblico pôr do sol para a meia-noite. Portanto, isto não existia antes, os dias terminavam exatamente ao pôr do sol, como se faz quando se quer então santificar o sábado, de acordo com o escrito nas Sagradas Escrituras, no texto bíblico, no livro de Êxodo, para santificar o sábado, que começa no pôr do sol de sexta-feira, porque era esse, efetivamente, a contagem que era feita para terminar o dia, e o iniciar do dia era o nascer do sol, o nascer do dia, com o nascimento do sol. O aparecimento, portanto, do sol. Não sei se pode dizer nascimento do sol. Muito bem, nós iremos ver no vídeo e reparem que esta alteração que é feita relativamente ao dia, aos dias, vem também impactar na profecia do tempo, tempos e metade de um tempo. Porquê? Porque vai alterar também a contagem do tempo que é dada em Daniel, para que este poder tivesse domínio sobre os santos e fizesse guerra contra os santos do Altíssimo. Nós vamos ver no próximo vídeo, relativamente a esta profecia, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos ver o seu significado, porque o vídeo já está extremamente longo e eu temo que depois não consigam ver o vídeo até ao fim, que fiquem desmotivados, e não é essa a intenção destes vídeos. A ideia dos vídeos é serem pequenos. Hoje ficou um bocadinho longo, porque o assunto também era de extrema importância e acabámos por ter que estender um pouco mais para que vocês também pudessem entender o que é que significava em termos de história aquilo que Daniel viu nas suas visões da noite. Espero que tenham um bom estudo, entretanto fiquem bem e um bom dia para todos.